Nessa noite quero falar sobre recomeços. O ano começa e a gente às vezes pensa, puxa, eu poderia recomeçar algumas coisas na minha vida. Mas não somente quando nós estamos no início de ano, mas a vida como um todo, ela nos dá oportunidades para recomeçar muitas vezes. Recomeçar coisas que talvez tenhamos começado e não tenhamos levado a término. Recomeçar no sentido de abandonar algo que a gente se envolveu e que não deu certo. E que por razões variadas precisa ser abandonado e algo novo precisa ser colocado no lugar. Abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 5, o versículo 17. O apóstolo Paulo nos fala que a vida cristã, como um todo, é um grande recomeço. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, você tem em Cristo um grande recomeço. E um grande recomeço que pode ser o primeiro dentre outros tantos. Dentre todas tantas oportunidades que Deus dará a você no curso da sua vida para recomeçar, para dar início a algo novo, para retomar aquilo que foi abandonado ou simplesmente começar algo que seja totalmente novo, diferente de tudo que foi antes. Assim, quando nós somos colocados em Cristo, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar novamente, desta vez de maneira diferente. Quando nós olhamos para a realidade do mundo criado por Deus, nós vemos que eles atestam para nós, esse mundo criado atesta para nós, de que a vida é marcada por retomadas. Por isso nós vemos que a cada 24 horas um novo dia surge. Passado o dia e a noite vem um novo dia. As estações seguem esse ciclo de constantes recomeços. Há determinadas plantas que parece que no inverno morreram. Quem planta uva sabe, né? Parece que de repente não tem mais nada ali. Mas basta então as primeiras chuvas e as folhas aparecem e de repente está lá o cacho de uva. E você percebe que é uma retomada, é um recomeço, é um novo momento, é um florescer. Assim o ciclo vital, o ciclo da vida, mostra para nós que Deus, Ele é um Deus de recomeços. É um Deus que tem prazer em dar oportunidades a todos que quiserem de alguma maneira recomeçar, reescrever sua história, fazer novo, fazer de novo, fazer com que aquilo que estava sendo deixe de ser como está e algo novo surja a partir dali. E Deus ama quando nós temos esta disposição de recomeçar, quando nós entendemos que recomeçar é a melhor coisa a fazer. Quero falar nesta noite sobre 4 recomeços. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada. Às vezes nós levamos uma ideia de que Deus dá oportunidades. Deus dá novas oportunidades somente àqueles que merecem essas novas oportunidades. Este é um grande engano, porque Deus não olha o mérito, mas Ele olha a vontade. Ele olha o desejo que a pessoa tem de recomeçar algo, de fazer algo novo, de fazer algo de maneira diferente, como já havia feito.
O primeiro caso está lá no Antigo Testamento. Está no livro de Números. Para que vocês entendam a história, eu vou começar no capítulo 16. Números 16. Vou chamar este primeiro de incidente em Cádiz. O povo de Israel estava indo para Canaã. Mas eles pararam em Cádiz. E no deserto de Cádiz eles permaneceram 38 anos. E é nessa permanência de 38 anos que muitas coisas aconteceram. E uma delas foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Números 16 nos dá conta de que um certo dia, um homem chamado Corá, da família de Levi, da família de Gerson, ele então levantou um motim. Desculpe. Ele levantou um questionamento. Juntou-se a alguns descendentes da tribo de Ruben. E então eles começaram a questionar a autoridade de Moisés. Mas não somente a autoridade de Moisés, eles começaram a questionar a colocação, a autoridade de Arão como sumo sacerdote de toda a nação de Israel. E Corá começou a dizer: então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Estavam questionando, por que Arão é sumo sacerdote? Deus havia designado a Moisés: Moisés, desce do monte, separa Arão e seus filhos para o sacerdócio. Moisés recebeu uma ordem clara de Deus no monte. Moisés desceu e, obedecendo a ordem de Deus, ele chamou Arão e seus filhos e os ungiu como sacerdotes. Arão como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes sobre a nação de Israel. Mas neste momento, então, Corá está dizendo: quem instituiu este homem? Como é que nós podemos ter certeza que foi Deus? Não foi Moisés que juntou-se com ele e agora os dois estão dominando aqui a nação do Senhor, a Assembleia do Senhor? Era uma rebelião. Moisés ficou indignado. Mas falou para eles assim: vamos fazer o seguinte, amanhã pela manhã, o Senhor decidirá quem é o escolhido dele. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar incensários, vocês vão colocar incenso nesse incensário e vão colocar fogo, e vão apresentar diante do Senhor. E então o Senhor dirá se realmente Ele aceita vocês como sumos sacerdotes na presença dEle. Aqueles homens aceitaram o desafio e disseram: amanhã então o Senhor decidirá. No dia seguinte, 250 homens com seus incensários apareceram diante do Senhor. Paralelo à rebelião de Corá, Datã e Abirão também se levantaram contra a autoridade de Moisés. Moisés se indignou com eles e disse assim: olha, se Deus me escolheu, a morte de vocês não vai ser uma morte normal. Porque se Deus não me escolheu, vocês morrerão como morrem os justos, de idade avançada. Mas se o Senhor me escolheu, algo diferente vai acontecer e vocês morrerão desta maneira. E a Bíblia diz que assim que Moisés falou estas palavras, o chão se abriu. Datã e Abirão, com todos os seus descendentes, foram soterrados. E vendo aquilo, então, Corá e também os 250 homens ficaram alarmados. Porque Deus estava indignado com aquela rebelião. E a Bíblia diz que fogo de Deus saiu e consumiu os 250 homens. Tudo isso num dia só. Vocês imaginam a cobertura jornalística disso? Como é que iria sair na primeira página do Jornal do Deserto? Jornal de Cádiz. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão.
Parte da tribo de Ruben foi soterrada. Os 250 homens que levaram incensário foram mortos. E aí então, depois de tudo isso, os israelitas se levantaram contra Moisés e Arão, e começaram a dizer assim: olha, vocês mataram o povo do Senhor. O povo, ao ver aquilo que estava acontecendo, ao invés de se arrepender, eles se levantaram contra Moisés e Arão e disseram assim: olha, vocês são os culpados da morte dessas pessoas. E aí então, neste contexto, é que nós começamos a ler o capítulo 17. Acompanhem a leitura. O Senhor disse a Moisés: já que eles estão com dúvida ainda, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Deus propôs uma solução. Já que eles querem entender e ver e não ter dúvida de quem o escolhi, mande cada chefe de tribo pegar uma vara de amendoeira seca e trazê-la perante mim. E escreva o nome na vara. E a vara que florescer, esta é a que eu escolhi. Assim Moisés falou aos israelitas e seus líderes, verso 6. Deram então 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. E no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado e produzido botões e flores, além de amendoeiras maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Assim o Senhor resolveu tudo em paz. Agora vamos tentar ler as entrelinhas. Este é um grande desafio. Arão tinha sido colocado por Deus para ser sumo sacerdote. Ele estava agora investido de autoridade. Tinha uma missão. De repente, por inveja, por motivos variados, pessoas questionam a autoridade e a comissão de Arão como sumo sacerdote. E aí aquele levante todo, os que oferecem incenso, o agir de Deus punindo a todos eles, a terra que se abre, todo aquele alvoroço. E Arão está ali percebendo tudo o que acontece, sem poder fazer nada. E então o povo fica rebelde e diz assim: vocês mataram o povo do Senhor. Mas aí Deus intervém e diz para Moisés: Moisés, manda eles pegar varas e colocar seus nomes e trazer na minha presença. Tenta pensar no coração do Arão. De repente você é sumo sacerdote. De repente você não é mais nada. Sem que você tenha feito nada de errado. Quando Arão pegou aquela vara de amendoeira seca e colocou o nome dele, trouxe como um representante diante de Deus. Naquela noite era tudo ou nada. Eu imagino que naquela noite ele não dormiu, pensando consigo:
o que será de mim amanhã? Será que eu continuarei sendo sumo sacerdote? Será que Deus aprovará a minha indicação? Quando então amanheceu, e a vara de Arão estava não somente cheia de flores, mas também de amendoeiras, Deus estava dando a Arão uma oportunidade de recomeçar sua vida a partir do nada. Ele tinha deixado de ser quem era, e por alguns instantes a sua sorte foi colocada nas mãos de Deus. Se Deus não fizesse um milagre naquela noite, no dia seguinte, Arão voltava a ser um mero irmão de Moisés. O irmão mais velho de Moisés. E quem quer ser conhecido assim como irmão de fulano, né? Já pensou alguém chegar e dizer, ah, você é o fulano, irmão do fulano. Arão, que era o sumo sacerdote, podia, se Deus não tivesse intervido, se Deus não tivesse feito o milagre de fazer a vara florescer, no dia seguinte acordar um mero irmão de Moisés. Mas Deus, que já havia escolhido Arão, realizou um milagre naquela noite e deu a Arão a oportunidade de recomeçar, agora sim com autoridade. Agora sim de maneira indubitável, todo mundo podia ver, eis aqui o milagre de Deus. A vara estava morta, agora ela floresceu, ela tem fruto, ela ressuscitou. O método de Deus é a ressurreição. Veja que Arão era inocente e Deus lhe deu uma nova oportunidade. Agora quero ir para frente com vocês em Jonas capítulo 2. Dê um salto na sua Bíblia de mais ou menos 1000 anos. E você vai para o livro de Jonas no capítulo 2. Você descobre que Jonas faz uma oração. Mas a oração de Jonas, apesar de ser a oração mais bíblica da Bíblia, Jonas cita pelo menos 18 salmos. Quantos salmos você cita na sua oração? Jonas citou 18. Conhecia a Bíblia, né? O interessante é que Jonas orou no ventre de um grande peixe. E o que ele pediu a Deus? Jonas pediu a Deus uma nova oportunidade. Mas quando você lê a história de Jonas e toda ela contada no primeiro capítulo, você descobre que Jonas absolutamente não merecia uma nova oportunidade. Se você fosse Deus, você daria a Jonas uma oportunidade de recomeçar? Deus chamou o profeta Jonas e disse, vá a Nínive, pregue contra aquela cidade. Mas Jonas então tentou fugir da presença do Senhor, indo para Jope. E de Jope pegou um navio para Tarsis. Mas estando no navio, Deus fez levantar uma grande tempestade. E vai de cá, vai de lá, na busca por culpados. A sorte foi lançada, o nome de Jonas escolhido. Os marinheiros perguntaram, quem é você? O que você fez? E Jonas diz, olha, eu sou profeta de Deus e eu estou fugindo de Deus. E aqueles homens ficaram temerosos. E Jonas diz, a solução é pegar-me e lançar-me ao mar. E aqueles homens não querendo matá-lo, não querendo lançá-lo ao mar, tentou tirar o fardo do navio, mas como não resolveu, eles lançaram Jonas ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe que o engoliu. Em todo esse decorrer da história, Jonas não ora.
Você sabia que Jonas não ora desde o começo de seu livro até o capítulo 2? Em português não é fácil de perceber isso, mas em hebraico, a mesma quantidade de palavras que tem no capítulo 1 até 2:1 é a mesma quantidade de palavra no 2:10 até o 4, o último versículo 4:11. A oração de Jonas está bem no meio do seu livro. Porque o livro de Jonas fala de oração. E o capítulo 2 começa dizendo: E dentro do peixe Jonas orou, disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: Eu fui expulso da tua presença. Contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. O modo de Deus agir é por meio da ressurreição. E ele diz: Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E aí o último versículo diz: E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus deu a Jonas uma oportunidade de recomeçar. Voltar de novo. Retroceder em sua desobediência. Parar de fugir e aceitar a missão de vida que Deus deu a ele. Mas ele estava em rebelião. Ele estava em desobediência a Deus. Mas quem disse que Deus só dá novas oportunidades aos obedientes? Quem disse que Deus não ouve oração de pessoas que estão vivendo no pecado? Porque se eles orarem e demonstrarem arrependimento, Deus ouve suas orações. Deus perdoa. Deus dá uma nova oportunidade. O Senhor Jesus diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e às vezes a vemos como alguém que é um pecador contumaz, uma pessoa que está constantemente pecando. E às vezes nós achamos que esse está perdido, não tem solução, não terá uma oportunidade de recomeço. Mas nós não conhecemos o coração dessas pessoas. Quem sabe num momento ali, diante de Deus, em arrependimento, aquela pessoa disse: ó Deus, me perdoa. E aí então nós julgamos essa pessoa e a condenamos, quando Deus já a perdoou. Quando Deus não está condenando-a, nós muitas vezes estamos condenando, mas Deus ouviu sua oração. Deus viu a aflição de Jonas no ventre do peixe. E Deus resolveu dar a ele uma nova oportunidade, porque Deus tem prazer em dar novas oportunidades a todos aqueles que desejarem uma nova oportunidade. É do feitio de Deus conceder novas oportunidades, recomeços àqueles que realmente desejarem e pedirem a Ele uma nova oportunidade. Foi assim com Zaqueu. Ele era um ladrão. Mas quando Jesus foi visitado, ele disse: Senhor, eu tenho roubado.
Eu tenho sido um funcionário corrupto. Mas eu vou colocar a minha vida em ordem. Eu vou devolver as coisas que eu roubei. Eu vou passar a ter uma vida honesta. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Agora vamos para um texto de Mateus capítulo 26. O Senhor Jesus está no Getsemane. E no Getsemane ele ora a Deus, o Pai. Mateus 26, a partir do verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Neste texto, o Senhor Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, já entendendo que ele havia feito o que Deus disse para ele fazer. Aqui, segundo João Calvino, termina a sua obediência ativa. Inicia-se a sua obediência passiva. Jesus sabe que, a partir desta oração, ele não seria mais intocável. Até esse momento, ninguém tocou em Jesus. Pode ler na sua Bíblia. Ninguém o feriu. Ninguém bateu nele. Porque ele estava sob a proteção de Deus. Mas agora, quando ele vai ao Getsemane, ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão é: eu estou dando a ti, ó Deus, permissão para tirar a tua proteção. Porque ele disse aos discípulos: eu irei a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E eles baterão nele, e zombarão dele, e cuspirão na cara dele, e depois o crucificarão. Mas ele ressuscitará ao 3º dia. Jesus sabia disso. Mas neste momento, ele sabe que a sua vida terrena estava chegando ao fim. Ele sabe que a partir daquele momento, desta oração, quando ele colocasse isso diante de Deus, e a resposta de Deus fosse para ele não, ele sabia que seria preso. Ele sabia que no caminho entre o horto do Getsemane e a casa do sumo sacerdote, ele seria esbofeteado. Iam bater nele, humilhá-lo. Ele seria conduzido como um bandido, como um criminoso. E naquela noite foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi conduzido, humilhado, zombado, bateram nele, levaram-no à casa do sumo sacerdote, lá ele sofreu diversos ultrajes. E na manhã seguinte, levado até a presença de Pilatos, ele foi julgado. E aí então Pilatos, tentando se livrar dele, mandou para Herodes. E diante de Herodes ele foi zombado. Colocaram uma túnica vermelha nele e ficaram dizendo: salve, rei dos judeus. E davam tapa em sua cara. E vendando os seus olhos diziam: quem cuspiu em você? Diz. E a Bíblia diz: como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Devolvido a Pilatos. Pilatos, para querer agradar os judeus, mandou chicoteá-lo.
E os romanos se divertiram chicoteando, arrancando pedaços de sua carne. E depois então, Pilatos, tentando se livrar, tentou entregá-los. Eles disseram: crucifica. E Pilatos disse: mas ele é o rei de vocês. E os judeus disseram: nós não temos outro rei senão a César. E por fim, como eles perceberam que Pilatos queria se livrar, eles disseram: se você livrar esse homem, você não é amigo de César. Então Pilatos, com medo de ser delatado a César e perder o seu poder, entregou a Jesus para ser crucificado. Conduzido até o Monte do Calvário, ali ele ficou crucificado por 3 horas. E quando foi 3 horas daquela fatídica sexta-feira, Jesus entregou seu espírito ao Pai. Ali marcava o fim da vida terrena de Jesus. Mas Jesus sabia que aquilo era necessário, que a sua morte era uma morte necessária. Não era uma morte em função do fato dele haver cometido algum pecado, mas era uma morte em função dos nossos pecados. E então, uma vez morto, ele foi levado e sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Como estava profetizado no livro do profeta Isaías, ele padeceu a morte de uma maneira violenta. Ele foi julgado por um julgamento injusto, condenado, contado entre os malfeitores. A sua vida foi colocada como um sacrifício no lugar dos pecadores. Mas Jesus tinha uma esperança em seu coração. E essa esperança está no Salmo 16. O salmista no Salmo 16, falando do Messias, dos versos 8 a 11. Veja comigo, Salmo 16, dos versos 8 a 11. O Senhor Jesus conhecia muito bem esta profecia e ele tinha esta esperança em seu coração. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esta fé motivava Jesus. Ele sabia que Deus não ia deixar o seu corpo no sepulcro, mas que Deus haveria de ressuscitá-lo, dando-lhe uma nova oportunidade, um recomeço. Na verdade, não somente a ele, mas a toda a humanidade. Porque a ressurreição de Jesus é o recomeço de todos os outros recomeços. É porque Jesus morreu e ressuscitou, que o nosso velho homem morreu e nós ressuscitamos em novidade de vida. Romanos 8, versículo 2 a 4. É porque Jesus morreu e ressuscitou, que ainda que nós morramos, também ressuscitaremos no último dia. Nosso corpo poderá sofrer a decomposição, mas seremos ressuscitados pelo mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus é o recomeço de todos os recomeços. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o qual, pela recompensa, pela alegria que lhe estava proposta por Deus, suportou os sofrimentos da cruz, porque ele sabia que depois da cruz, ele receberia a glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Isaías 53, versículo 11 diz: o meu servo, o justo, justificará muitos, e ele verá
o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Assim, quando então no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou, como disse Paulo, primícia dos que dormem. Ele ressuscitou como uma espécie de garantia de que Deus ressuscitará Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todos os santos do passado, como também ressuscitará todos os que morrerem em Cristo. Ele é a garantia, a certeza da vida eterna, da ressurreição no último dia. A ressurreição de Jesus é não somente a nova oportunidade que o Pai dá ao Filho ao trazê-lo de volta à vida, mas também a oportunidade a todos nós para que nós também ressuscitemos com Ele, primeiramente para vivermos uma vida nova e por fim para viver uma vida eterna, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais sofrimento algum. Onde num determinado momento a morte será sepultada e Deus fará de novo todas as coisas. Porque Jesus ressuscitou. Deus deu a Jesus um recomeço. Porque os pecadores mataram-no, apesar dele ser inocente. Mas Deus ouviu o seu clamor. E Deus respondeu sua oração, ressuscitando dentre os mortos. Assim a vara de Arão que floresceu. Assim Jonas que ressurgiu do fundo do mar. São meras figuras, cuja realidade é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para o último exemplo desta noite, em Lucas capítulo 15. Alguém disse que esta parábola do pai que tinha 2 filhos é uma espécie de síntese do Evangelho. É como se fosse o Evangelho contado numa pequena história. Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus conta a história dizendo: um homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Lucas usa uma palavra muito rara na Bíblia. Ele fala que esse homem, gastou a sua riqueza como se amanhã não existisse. Ele literalmente se perdeu. Perdeu tudo o que tinha, de uma maneira terrível. A palavra usada indica que ele não somente perdeu o que tinha, mas também se perdeu ao perder o que tinha, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar os porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Esse menino, de uma maneira assintosa, desrespeitosa, abandona a casa do pai e vai viver a vida deslocada, a vida badalada na terra distante. Fez tudo errado. Desprezou o amor paterno e foi buscar amores comprados. E quando acabou o dinheiro, ele descobriu que ele estava rodeado de interesseiros. E quando ele percebeu que estava em ruínas, ele se lembra da casa paterna. E a lembrança dele é exatamente a lembrança de que lá na casa paterna tem tudo o que agora ele deseja e que ele não encontra mais na terra distante. Amor, carinho, respeito, mesa farta, pão em abundância. E ele toma uma atitude, ele diz: aqui eu valho menos que um porco. Na casa do meu pai, eu tenho muito valor. E arrependido, então, ele volta à casa do seu pai. E ele tem um plano. Eu vou pedir emprego para o meu pai. E quando ele chega, o pai vai ao seu encontro, o abraça, o beija e o restaura a dignidade anterior, dando-lhe uma nova oportunidade, permitindo a ele um recomeço, não aceitando a proposta indecente de ser um mero empregado, porque é filho. E o pai trata o filho como filho, não importa se ele um dia virou as costas para o pai. Um dia eu pregava uma mensagem no Dia dos Pais. E eu disse: o pai verdadeiro é aquele que ama o filho apesar do filho. Não por causa do filho. Porque é muito fácil amar os outros por causa das pessoas, né? Se uma pessoa te ama, é muito fácil amar essa pessoa. Mas como você ama alguém que te trata mal? Como você pode amar alguém que literalmente não se importa com você? Um pai que é um pai de verdade, ama sempre, nunca desiste do filho. E eu usei como exemplo o pai deste menino pródigo. E aí uma das pessoas que estava me ouvindo estava chorando. Eu terminei a mensagem, ao terminar o culto ele veio e disse para mim assim: pastor, você descreveu o meu pai. Porque eu fiz tudo para envergonhá-lo. Eu usei drogas, eu me prostituí, eu debandei com os hippies pelo Brasil afora. Eu fiz tudo o que o meu pai disse para eu não fazer para afrontá-lo. E o meu pai fez tudo para me trazer de volta. E ele disse: um dia eu estava alto, chapado num hotel. E aí então alguém mandou me chamar e disse: tem um senhor aqui embaixo querendo falar com você. Ele falou: eu podia esperar qualquer pessoa no mundo, menos o meu pai. Mas lá estava o meu pai me buscando na terra distante. Deus é assim. Deus não desiste de você e não quer que você desista dele. Este menino estava perdido para o pai, mas existia uma coisa que ele nunca tinha perdido: o pai.
o pai continuava lá, esperando retornar. Porque o pai estava disposto sempre a dar ao filho uma nova oportunidade, um recomeço. Não importando se ele fez besteiras, não importando se ele errou na vida, importando apenas se ele está arrependido do caminho que andou seguindo. Assim, não importa o que as pessoas tenham feito na vida, importa que elas demonstrem verdadeiro arrependimento. Porque se alguém começou na vida a fazer coisas erradas e neste caminho chegou a um ponto em que a vida se torna insuportável, atingiu o fundo do poço, já não tem mais para onde ir. Se olhar para cima e dizer: Deus, eu pequei, me dá uma nova chance, o Pai estará de braços abertos para dar uma nova chance. Esta é a mensagem do Evangelho a todos nós. E o mesmo Pai que estendeu as mãos a você que me ouve nesta noite, está estendendo a mão a todos os pecadores. Desde que se arrependam, eles terão acesso garantido à presença de Deus. Não importando o que fizeram, o Senhor lhes dará uma nova oportunidade. Porque você não precisa estar inocente como Arão ou Jesus. Você pode estar culpado como Jonas ou como pródigo. O mesmo Deus que deu oportunidade a Arão e a Jesus, também dá oportunidade aos fugitivos Jonas e aos pródigos que abandonam a casa paterna. Deus nos dá opção de recomeços. A pergunta que ele faz a nós nesta noite é: você quer recomeçar? Você quer começar de novo aquilo que você abandonou e que não deveria abandonar? Você quer abandonar terra distante e voltar para a casa do Pai? Você quer parar de fugir de Deus e voltar-se para Deus? Talvez você tenha sido injustiçado. E por essa razão você foi privado de um direito que é seu, como Arão. Deus te dá uma nova oportunidade. Se você fez as coisas certas, mas chegou um momento em que por alguma razão aquilo que você estava fazendo chegou ao fim, o Senhor ressuscita os seus sonhos. O Senhor ressuscita os planos que são aqueles que Ele colocou no seu coração. Deus não tem um compromisso com os sonhos que você tem para você mesmo. Deus tem um compromisso com os planos que Ele colocou no seu coração. E se por alguma razão você os deixou, mas quer recomeçá-los, o Senhor está dizendo para você: basta dizer, eu quero recomeçar. Eu quero reconstruir. Eu quero começar de novo. Deus é o Senhor dos recomeços. Aquele que fez florescer a vara de Arão. Aquele que trouxe Jonas das profundezas do mar. Aquele que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia. Aquele que aqui é representado na figura do Pai, é o mesmo que está agora com as mãos estendidas dizendo: você quer recomeçar? Eu estarei com você. Se nós quisermos, Deus está plenamente disposto a dar-nos uma nova oportunidade. Você quer? Curve sua fronte. O que Deus disse a você nesta noite, o que você pode e deve recomeçar? O que você quer retomar? Fale com Deus nesta hora.
Se você se afastou dos caminhos do Senhor, como o pródigo deixou a casa paterna, e você quer voltar, volta hoje. Volta já. Volte para os braços do Pai. Se você tinha um sonho, um plano, e você sabe perfeitamente que é um projeto de Deus para a sua vida, e você abandonou e quer recomeçar, diga ao Pai: Pai, eu quero recomeçar aquele projeto. Permita que eu volte a ser quem eu era, como Arão, que voltou a ser quem ele era, como Jonas, que de profeta fujão passou a ser um profeta obediente, um profeta que cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Volta para o Pai, volta para a missão, volta para o projeto de Deus para a sua vida. Recomece. Hoje é tempo de recomeçar. Recomeçar com a bênção de Deus. Recomeçar com a graça de Deus. Senhor, obrigado por tua palavra, sempre viva, sempre eficaz, sempre poderosa para produzir em nós fé, confiança, esperança, de que tu estás conosco, nunca nos abandona. E dás a nós oportunidades de recomeçar, apesar de nós. Quando muitas vezes erramos, abandonamos, falhamos, fracassamos como Jonas, como o filho pródigo. E o Senhor nos dá a oportunidade de voltar e recomeçar e reconstruir e fazer tudo novo. Com a tua bênção, com a tua presença conosco. Te agradecemos e colocamos diante do Senhor todos os nossos desejos de recomeços. Em nome de Jesus. Amém.